Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de bênçãos, de oração, de intercâmbio, de alimento espiritual. Ó Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que esse encontro favoreça não só os nossos corações, mas aqueles que amamos, que participam do nosso convívio familiar. E rogamos ainda pelos irmãos em humanidade que passam pelas provas, pelas expiações complexas. Pedimos ainda, Senhor, por todos espíritos que nos visitam, interessados como nós outros ao aprendizado em torno da Tua Palavra, das leis divinas. E agradecemos, por fim, aos benfeitores que sustentam carinhosamente a nossa jornada e estão apostos, abraçando fraternalmente a todos. Muito obrigado, Senhor. Nos inspire e que tenhamos sabedoria para colocar em prática os conselhos que serão distribuídos a partir de agora. Muito obrigado a todos que estão presentes. A sua participação é muito importante no nosso projeto. Gênese no lar, Evangelho no coração. Quantas coisas boas nós temos recebido face às nossas necessidades, repito. Então, que a gente possa iniciar o nosso encontro em paz, nos domínios do coração, não é mesmo, pessoal? E se você gostar da atividade, compartilhe com seus pares, com seus familiares. Se vai ser bom para você, por que não contar para os queridos corações essa novidade, essa notícia boa que é o Evangelho. Pois bem, amigos, o nosso tema de hoje, Encontro com Deus. Bom tema. O que vocês acham? Encontrar com Deus. É um encontro divino que todos sonhamos, necessitamos. E quando acontece, nos sentimos fortalecidos, motivados, esperançosos, com mais elementos para prosseguir na nossa jornada. Nós vamos dar continuidade e hoje eu confesso com muita emoção, pois vamos trabalhar o item 25 do capítulo 18, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, lendo o material disponibilizado na sua primeira edição por Allan Kardec. Tópico 25, para nos situarmos, é o último dos sinais dos tempos. Do capítulo, os tempos são chegados, repito. Então nós vamos estar concluindo essa etapa, nesta manhã do dia 9 de julho do ano de 2021. Apenas para fazer aquela conexão necessária quanto à informação para aqueles que estão chegando, que nós estamos num trabalho sequenciado. Então nada melhor do que relembrarmos rapidamente o que foi trabalhado no encontro de ontem. Vocês vão se recordar que trabalhamos o Espiritismo, o progresso, as informações da espiritualidade como âncora de salvação e a palavra do Cristo como suprema consolação nesses tempos difíceis. Nós dialogamos com Kardec e aprendemos que a humanidade progride, os tempos são chegados, foi informado em todos os lugares, grandes eventos, regeneração da humanidade. Estão lembrados?
falamos disso com muita paciência, em alguns momentos com emoção, em outros com preocupações. É natural quando somos informados de questões tão complexas. E dentro da linha do progresso existem espíritos que estão na vanguarda, os superiores. Aqueles que caminham conosco numa linha próxima de evolução. E existem aqueles que estão dando os primeiros passos. Vamos dizer assim, imaturos. E no último encontro, trabalhamos com Kardec a questão dos espíritos refratários. Espíritos que se rebelam no que remonta aos convites para mudanças. Em alguns casos, eles passam a serem adversários. E Kardec elucida dizendo, quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários. E pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. No nosso encontro de ontem, ficamos bastante atentos. Eu recebi muitas participações, mensagens, no sentido de estarmos, de vez em quando, voltando em alguns aspectos, pois o tema convida para uma avaliação de mais profundidade. Não dá para tratar apenas como uma leitura rápida, uma vez que convivemos com muitos ataques, com muitas dificuldades para seguir nessa linha de evolução consciente. Dificuldades no plano espiritual, que se manifestam entre os homens, que passam a ser instrumentos das dificuldades, dos escândalos. Então, o cristão no mundo, ele é convocado ao testemunho permanente. Não que ele seja melhor do que o semelhante que não está nessa linha de evolução. Mas a gente sabe que a luz, ela incomoda. A sociedade se esforça para manter a sua condição sustentada no egoísmo, que busca aquele movimento do menor esforço, de privilégios, certo? Para favorecer o prazer do corpo. A mensagem do Cristo dialoga com a felicidade da alma. Por isso dialogamos em torno das leis espirituais. Então observe, quando você faz um esforço para superar uma imperfeição e você está integrado num grupo, o grupo que te acompanha naturalmente vai dizer, que história é essa? Por quê? Que coisa chata. Virou agora santa? Que moralismo é esse? Compreenderam? Um exemplo, você participa de um grupo que busca nos festejos comemorações eternas. Trabalha-se, faz um monte de coisa para se comemorar lá na frente. Aí você resolve fazer uma seleção. Eu não tenho tanto tempo para comemorar, eu preciso trabalhar mais. No início, esse grupo vai gritar, não, mas queremos você. Por que não? Aí você fica assim, ai meu Deus, como é que eu faço? Eu não quero perder os meus amigos, mas tem coisas ali que não me atendem. Ou não dá para ser toda hora. Aí começa a gerar pequenos atritos, cobranças. Se você não se posicionar de uma forma firme, no princípio que você está abraçando, você não dá conta, acaba cedendo. Porque o apelo, ele dialoga com o seu passado. E o passado é muito forte, porque ele foi consolidado por repetições, por hábitos, por vícios. Compreenderam? Aí entra aquele papo que é de domínio público.
Você tem que usar a força da vontade. Em Espiritismo, que dialoga com a psicologia do espírito, não é a força da vontade, é a vontade. Vontade não tem força. Vontade é vontade. Vontade, na verdade, é o fruto da razão e do sentimento. É uma questão de decisão. Ah, mas a carne é fraca. Aí a gente estuda no Livro dos Espíritos que não é a carne que é fraca. O espírito que está ou não disposto. Recordam das leis morais, quando Kardec questiona sobre a questão de como vencer as dificuldades, as tendências? Os espíritos respondem: o que falta é vontade. E eles dizem assim, e não precisa de ser muita vontade, é só a vontade. Aí eu vou fazer uma adequação linguística. Basta um pouquinho de vontade. Um pouquinho de esforço. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Então vamos só refletir o seguinte. Vamos sublimar esse conceito. Porque senão a gente entra naquela linha de homens esforçados. Você se esforça, daqui a pouco não mais. Nós não temos que ser homens esforçados. Nós temos que ser humanidade. Ponto. Com isso você, inclusive, desabilita essa força, esse monstro, essa coisa que a princípio te consome. Não te consome. Se você não quiser, não acontece. Ponto final. Mas e o vício? O vício de falar mal, o vício de exagerar aqui e acolá? Ok, a gente sabe que existem mecanismos que envolvem até o quimismo, que precisa de ação, que contempla terapêuticas, orientação. Ok. Mas é fundamental em toda cura, primeiro, admitir. Segundo, procurar ajuda. Terceiro, saber que você não vence de uma hora para outra. E quarto, aí eu vou usar uma expressão que para muitos pode não ter validade, mas para nós é muito importante. Deus na sua vida. Sem Deus, pode ser que não se justifique mudar. Compreenderam? Porque falar em Deus é falar da lei divina, é falar da imortalidade, é falar da saúde, da qualidade, falar do progresso. Compreenderam, pessoal? Se a gente não tiver uma visão da vida futura, para que fazer? Por quê? Onde que vai dar isso? Ah, não, eu quero gozar, eu quero aproveitar. A vida passa rápido, então vamos para o buraco. Porque não vai para lugar nenhum, você vai continuar num circuito fechado de ilusão. Então, amigos, nós vamos trabalhar o item 25, que é um trecho curto, que ele vem, vamos dizer assim, dar uma engrinaldada nos tópicos anteriores. Kardec diz assim, sobre os retardatários. O número de retardatários é ainda grande, sem dúvida. Mas o que podem eles contra a onda que sobe? Se não lançar nela algumas pedras? Essa onda é a geração que se ergue, ao passo que eles desaparecem com a geração que se vai cada dia a largos passos. Até aí, defenderão o terreno, passo a passo. Não está demarcado? Então vai defender. Há, pois, uma luta inevitável, mas uma luta desigual. Por quê? É aquela do passado decrépito,
que cai em trapos contra o futuro jovem, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus. Porque os tempos assinalados por ele são chegados. Puxa vida! Eu fiquei alegre, mas fiquei triste. Confesso. Por quê? Porque terminou a leitura. Mas não se preocupe, Carlos Alberto. Eu acho que o pessoal vai topar seguir adiante, porque vem um texto falando da geração nova. Porque esse tópico está anunciando a chegada dessa geração. Perceberam? A gente confere, nós constatamos isso no dia a dia. Por exemplo, aquela moda que antes se espalhou pelo mundo, hoje já não tem mais sentido, não é verdade? Vocês se lembram dos filmes de Hollywood que movimentaram os anseios, os sonhos, as emoções do mundo inteiro? Pois bem, quando a gente vê algumas cenas, sem entrar no mérito de tecnologia, da arte contemporânea, nada disso, vamos falar só de alguns comportamentos que eram característicos dos autores, dos personagens, né? Na década de 60, por exemplo, a gente vê aqueles filmes e fala assim, puxa vida, tem qualquer razão de ser no mundo atual. Aí a gente tem até que tomar cuidado para não usar aquele filtro cruel do pré-julgamento. Nossa, olha que absurdo. Não, foi a época. Mas observando como as coisas vão progredindo, a sociedade de hoje não aceita mais determinados comportamentos. Eu estou tratando agora sob o ponto de vista daquilo que realmente foi superado pelo progresso, ok? Não quero entrar na onda da moda, porque moda, ela surge e cai, prazo de validade. Eu estou falando de comportamentos que corrompem o caráter. Qual é a característica do novo tempo, desse novo mundo? Kardec falou desse assunto no século XIX. Olha aqui, viajamos fazendo uma aventura pelo século XX, chegamos no século XXI, e eu não vou esforçar o grupo, chamar o grupo, para analisar o século XIX. Vamos falar de poucas décadas, finais do século XX, para a gente ficar com um discurso assim, bem pertinho. Então a gente nunca poderíamos imaginar nos anos 90 que nós teríamos, nesse novo mundo, uma constelação que se aproxima da Terra, que aproxima do seu coração. Constelação de informações, constelação de pessoas, que hoje entram dentro da sua casa, basta se apertar um botãozinho. Então, nesses novos tempos, nós poderíamos, numa linguagem bem atual, dizer que é uma era da conexão. E olha aqui, nós estamos saindo de um processo em que a humanidade foi desacelerada por uma pandemia, não é verdade? Isso obrigaram os homens a ficarem internados dentro de casa, com a teoria aí do lockdown. Lá no futuro a gente vai ver quais são os resultados disso, mas eu não vou entrar no mérito. Você foi afastado de um convívio, chamado para uma relação, uma conexão virtual. Sobre o ponto de vista positivo, a interação entre as pessoas nesse segmento foi acelerada, então houve um progresso. Hoje você pode dialogar com pessoas muito distantes, numa reunião virtual, formar um grupo, como o Gênesis no Lar, tem pessoas da Alemanha, da Argentina, do Brasil e etc. Quase no mesmo momento, conectados. Mas eu não estou olhando para essas pessoas fisicamente, porque o contato presencial é outro nível, a relação é diferente.
Mas, por outro lado, eu estou sendo chamado a ampliar a percepção. Qual percepção? Extrasensória. Eu estou sendo obrigado a me interagir com as vibrações espirituais que são geradas por alguém que está à distância. Não pense que nós estamos intercambiando só pelo veículo tecnológico da informática, da internet, num sistema de comunicação material. Não. Eu estou intercambiando com vocês espiritualmente, porque o limite da internet obriga que eu amplie a minha percepção, a minha capacidade de intercambiar. Não é um assunto bem pertinho do espiritismo, sobre mediunidade? Partículas mentais, o universo interior? Então há progresso. Depois, e daqui a pouco, para não falar que já está acontecendo, estamos voltando para as relações. Você vai receber seu neto de volta. Você vai na casa da sua filha. Nós vamos poder até assistir uma partida de futebol com milhares de pessoas perto. Quem gosta? Olha que beleza. Ah, que saudade, casal perto. Eu vou poder dançar meu forró de volta? Vai sim. A vida vai voltar ao que era, sob o ponto de vista da relação. Mas os ganhos que obtivemos nesse período, eles irão corroborar com o processo que é imprescindível para a gente. Então vamos nos relacionar fisicamente, tecnologicamente e espiritualmente, porque mediunidade está em franco desenvolvimento. Então é um ganho. Agora, sobre o ponto de vista da vitória sobre o mundo antigo, Kardec está falando nesse texto que os espíritos, ou o mundo retardatário, eles bravejam, mas é como uma pedra lançada sobre a onda. Essa pedra vai sumir. Como os hábitos que não dialogam com o progresso também. Com os cenários que não incentivam o aprimoramento moral também. O monopólio do capital vai caindo. Hoje se multiplica as tendências de atividades. Nós vamos entrar numa era que não faremos parte de um grupo, de uma massa dependente de uma fonte só de renda. As pessoas serão chamadas para desenvolver outras atividades econômicas. E a gente está vendo isso acontecer, não é verdade? Olha, por exemplo, na pandemia, a economia pela internet, o mercado, como mudou. Então, nós estamos aprendendo a não ficar dependendo dessa ou daquela fonte. São inúmeras possibilidades. O domínio está sendo desmontado. Observem na economia global as nações, no cenário político-econômico. Os regimes ditatoriais, eles não terão espaço nessa nova era. Então, nós temos atualmente, no século XXI, no ano de 2021, hoje um cenário de disputas das grandes nações pelo poderio. Os sistemas que caminham ao nível da democracia, da república, da oportunidade, eles serão a base para o futuro, diferente dos sistemas de domínio arbitrário, ortodoxo, ditatorial. Estes não farão parte do cenário. Aqueles regimes que privilegiam apenas a casta e passam uma régua na população inteira, com discursos de justiça, de benevolência, de assistencialismo, isso não vai ter espaço, porque o futuro será
regido pela habilitação, pela educação, pela inserção igualitária de todos no mercado, mas os benefícios dialogam com a preparação e o mérito. Trabalhou, resposta, ganhos. Agora, como está mudando muita coisa, há de se privilegiar a atividade econômica, que vai estar bastante fundamentada nas relações, prestação de serviço. A área humana vai ganhar muito espaço. Então, bem-aventurado quem pensar assim, pois as máquinas estão substituindo muitas atividades que hoje, atualmente, remuneram ainda um percentual considerável da sociedade. Então não se preocupe, que as máquinas jamais vão tirar do homem a possibilidade dele produzir. Porque as máquinas não têm sentimentos. Fiz-me claro? Então a gente pode vislumbrar o futuro, não como profeta de obra pronta, mas só por uma questão de identificação. A imprensa manipuladora das grandes mídias estão em decadência e a gente constata. Então, o que vai ganhar espaço? A ciência, tecnologia, informação e, naturalmente, a educação. As massas, os povos, terão acesso ao conhecimento, o que naturalmente qualifica o comportamento social. No futuro, não haverá espaço para violência, para o preconceito. Compreenderam, gente? Porque as pessoas vão entender como é que funciona. Sem orientação, a gente tem que apagar incêndio. Compreenderam? Quanto às questões espirituais, vão ganhar espaço. O espiritismo, como teoria moral cristã, chega para a humanidade para dialogar com a fraternidade, como nós temos visto. Com a caridade, semear o bem, transcender, ter uma visão imortalista. Não ficaremos presos nessa história de berço e túmulo. Berço e túmulo é estágio, é uma fase. Naturalmente, nós teremos uma visão para o espaço. A humanidade guindada ao nível da evolução moral abrirá as portas para o diálogo com outras vidas em outros mundos. Então o ET de Varginha, privilégio de Minas Gerais, e eu falo com toda a vaidade, eu sou mineiro, né? Então, mineiro tem ET. Brinquei, né? Você deu um sorriso. Então essa história de ufologia vai deixar de ser uma teoria de doido, ou vai ser um assunto que vai ficar escondido sob o domínio da NASA. Olha quantas coisas já estão aparecendo por aí. Constatação de OVNIs, presença de habitantes de outros mundos no nosso meio. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês acabarem de me internar. Tá aí a chancela. Eu também já vi disco voador. E por providência divina eu não estava sozinho, porque senão eu mesmo poderia me considerar um ufanista. Uma cena maravilhosa. E depois que eu assisti, passou alguns anos, os espíritos disseram: eis o futuro, meu filho, mas os homens precisam de conhecer Jesus primeiro. Eu, na época, não entendi, porque eu era jovem. Hoje eu sei um pouco do que ele estava me dizendo, conhecer Jesus. Se eu não consigo ser irmão do meu companheiro planetário, que pretensão é essa de dialogar com seres mais evoluídos? Eles olham para a gente como crianças, que precisam ainda do leitinho da mamãe, de dar os primeiros passos engatinhando ali, com dificuldade. Então a gente começa a viajar pelo cosmos, e se tirarmos uma conclusão moral, nós iremos naturalmente perceber que a lei divina rege
o macrocosmo, como é a mesma lei divina que estabelece a harmonia no microcosmo. Deus está em toda parte. Deus é a razão da nossa vida, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema, a bondade soberana, o amor plenificado. O mundo antigo, ele está perdendo espaço. Por mais que as bravatas tentam convencer que não é bem assim. Mas não tem jeito. A nova geração que já está dentro das nossas casas e que precisam dos pais, do mundo antigo sob o ponto de vista das conquistas, porque valor não envelhece, virtude é atemporal. O amor é infinito e eterno, espaço e tempo. O nosso grande desafio é trabalhar nesse plano da psicologia espiritual, com as leis da alma, primeiro, para garantir a nossa estada nesse mundo novo, nesse novo tempo. Porque muitos são os chamados, poucos se escolhem. E quando optamos por adentrar nessa nova fase, de uma forma amorosa, virtuosa, sabedores das imperfeições, dos limites, mais confiantes que vamos dar um passo certeiro, nós também podemos trazer, junto conosco, essa nova geração que precisa também das experiências daqueles que já caminharam mais. Meu avô nasceu no ano de 1901. Eu fui me dar por gente, depois que nasci em 66, uns anos depois. E eu cresci, meu avô era um maestro, era um filósofo, uma pessoa muito legal de conviver, porque ele sempre tinha um ensinamento. Nas menores coisas, ele pensava e dizia, olha, meu filho, é assim. E um dos ditados que o meu avô mais pronunciava, e pronuncia ainda, porque vez por outra ele me visita, em espírito, ele passa a mão na minha cabeça e diz, meu neto, lembra que eu falava? Ele dizia assim, ai, se o novo soubesse e o velho pudesse, o mundo seria bem melhor. Então agora eu avoco a minha memória afetiva, ilustrando um pouquinho do nosso cotidiano do Gênesis no Lar, do que remonta ao nosso encontro com Deus. Porque seria mais ou menos esse movimento. O jovem buscando poder. O poder do saber, o poder do fazer. Porque a energia, ela é o potencial da alma. A gente só não usa devidamente. Então você possui, sim, a força. E o velho, nós precisamos, como jovens, voltar os nossos olhos e os nossos corações para eles. Pois eles, de alguma forma, aprenderam muitas coisas que nós ainda não. E quando a gente fica passando os olhos nas histórias, a gente se encanta. Em determinados momentos, a gente se envergonha, porque eles estavam conosco e a gente não valorizou. Mas é assim. Por isso é que Jesus disse para os discípulos, é necessário que eu vá, para voltar depois. É o Consolador. Então o Espiritismo como Consolador é o papai, é o vovô, é a mamãe, é a vovó, é a tia, é a sua primeira professora, é aquele amigo conselheiro. O Espiritismo dialoga com todas as coisas boas que foram escritas no livro da vida. E nos convida amoravelmente para a gente fazer essa leitura. Mas se você não quiser, não tem problema. Mas o Espiritismo indica que amanhã você vai fazer. Porque é da lei.
Da mesma forma que o indivíduo diz assim, eu não acredito na lei da gravidade. Aí a gente diz assim, dá um saltinho aí então. Eu não acredito no sol. Independente, ele aquece a vida. Olha que beleza. Então não adianta você fugir da morte usando o elixir da longa vida. Casa aberta, mas eu dou umas cuidadas, né? Não, ninguém falou para você descuidar. Mas nós estamos dizendo o seguinte, não adianta. O que cresce depois morre. O que sobe desce, não é? E não adianta olhar para o defunto e falar assim, olha como morreu em paz, olha como está... gente, o que acontece quando a pessoa morre? O corpo não representa o estado de espírito. Isso é bobagem. Vai para o pó, porque do pó o corpo veio. Obviamente, na linha simbólica, metafórica, a vida está passando. Então eu concluo dizendo, o encontro com Deus é para que a gente qualifique a vida. Aí sim você diga, faça agora, porque não haverá amanhã. Faça agora o que é possível. Diferente do gozador que quer gozar tudo agora. Não. Qualifique agora, pois sua vida será bem melhor agora e depois. Amanhã, os espíritos prometem que será muito melhor quando investirmos no coração, na sabedoria, na virtude. Para corroborar e trazer a orientação final, o conselho para a nossa manhã de sexta-feira, eu vou anunciar a chegada de um amigo que nos visita, vez por outra. Sempre que chamado, os espíritos superiores não invadem o seu espaço, lembre-se disso. Quando nós falamos, Senhor, nos ajude, a alma bondosa sempre se aproxima para representar o Senhor, Deus. Emmanuel está conosco agora. Obviamente, para aqueles que gostam da contestação, a memória que ele deixou registrada. Para quem está interessado em abrir as percepções, nós vamos intercambiar com o Espírito Emmanuel, aonde ele se encontrar. Quem sabe ele pode até estar realmente perto. Pegaram o que eu quis dizer? Então atende a todos os gostos. E o Evangelho aquece, aproxima. Ele não polemiza, ele não irrita, ele não fomenta a separatividade. Eis a essência do cristianismo. Emmanuel vai falar do educandário de luz. Olha que beleza. Gênese do lar, educandário. Ouçamo-lo. Ninguém se reconheceria fora da paciência e do amor que Jesus nos legou se todos frequentássemos a Universidade da Beneficência, cujos institutos de orientação funcionam quase sempre nas áreas da retaguarda. Aí, nos recintos da penúria, as lições são administradas ao vivo, através das aulas inumeráveis do sofrimento. Tanto quanto possas ir mais demoradamente nos dias de aflição, quando tudo te pareça convite ao desalento, procura experiência e compreensão nessa escola bendita, alicerçada em necessidades e lágrimas. Se contratempos te ferem nos assuntos humanos, visita os irmãos enfermos, segregados no hospital,
a fim de que possas aprender a valorizar a saúde, que te permite trabalhar e renovar a esperança. Quando te atormente a fonte de sucesso nos temas afetivos e a aventura do coração se te afigure tardia, toma contato com aqueles companheiros que habitam furnas abandonadas, para quem a solidão se fez o prato de cada dia. Ante os empeços da profissão com que o mundo te honra a existência, consagra alguns minutos a escutar o relatório dos pais de família entregues ao desespero por lhes escassearem recursos à própria subsistência. E, se experimentas de sabores perante os filhos que te enriquece a alma de esperança e carinho, a face das tribulações que lhes gravam a vida, observa aqueles outros pequeninos que caminham nas trilhas do mundo sem tutela de pai ou mãe, que os resguarde, atirados à noite da criminalidade e da ignorância. Amigo, amiga, matricula-te no educandário da caridade e guardarás a força da paciência. Enriquece de cultura os dotes que te enfeitam a personalidade e realiza na terra os nobres ideais afetivos que te povoam pensamentos. No entanto, se queres que a felicidade venha morar efetivamente contigo, auxilia igualmente a construir a felicidade dos outros. Nosso encontro com aqueles que sofrem dificuldades e provações maiores que as nossas será sempre, em qualquer lugar, o nosso mais belo e mais duradouro encontro com Deus. Emmanuel. Amigo, amiga, família Gênesis no Lar. Nos reunimos para orar, para refletir, mas não esqueçamos, para nos prepararmos, para ir ao encontro dos que sofrem. Pois podemos dizer que o nosso sofrimento não é nada perto das dores do mundo, uma vez que reconhecemos como necessários para o burilamento da nossa alma. Mas quando, diante do semelhante, sentado ao lado, dividindo a miséria, oferecendo algum recurso para minimizar a escassez, naquela condição de um amigo que jamais abandona, nas horas boas, nas horas ruins, enfim, caminhando junto com a humanidade, nós nos plenificaremos como seres humanos. Não basta querer acessar os céus como vitoriosos espirituais, virtuosos seres que vão conviver em faixas sublimes, se a gente não cuida da nossa tarefa, da nossa missão, de sermos um com o próximo e nós sermos uns com Jesus e todos com o Pai. Por isso Jesus, na oração final, disse: Pai, não vos peço que os tire do mundo. Pai, livra-os do mal. Que estejamos todos contigo, na luz da verdade e do amor. Jesus volta os olhos, a atenção para os discípulos e disse, dizendo agora:
Não temais. Siga adiante. Não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim. Crede e tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que nós, viajores, aprendizes, candidatos a viver nesse novo mundo, possamos olhar para o passado ainda sombrio com misericórdia e olhar para o futuro como fonte irrigadora e inspiradora, para que o amor se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Os nossos benfeitores agradecem a presença de todos, não só no evento de hoje, mas durante toda a semana, nas atividades que foram promovidas nesse espaço bendito, que é a Casa de Kardec. Agradecem, pois foi possível uma relação sadia, produtiva, amorosa. E agora nos compete seguir adiante. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado. Até a próxima atividade.